Olá, bom dia. Eu me chamo Danila, sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e estamos aqui em mais uma aula da disciplina de Educação de Jovens e Adultos do curso de Pedagogia e hoje contamos com os professores, a participação dos professores Francisco Canindé, da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e da professora Marisa Narciso, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os professores hoje vão conversar com a gente sobre as experiências de EJA na década de 60, com ênfase, na verdade, na experiência das 40 horas de Angicos. Hoje, o texto base para o nosso debate é um texto que os professores, a professora Marisa e o professor Canindé escreveram em 2015, Cinquentenário das 40 horas de Angicos, memória presente na educação de jovens e adultos. Eles vão nos contar um pouco da história do núcleo de referência em História e Memória da Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular do Rio Grande do Norte, e também o percurso de escrita do artigo, na importância do legado freiriano para a educação, do papel da UFRN, da universidade, junto aos movimentos sociais, e agradeço muitíssimo, mais uma vez, e passo a palavra, sem mais delongas, aos nossos convidados. Certo. Na nossa combinação aqui entre mim e Canindé, nós dividimos um pouco a fala, então eu fiquei de começar, mas queria, antes de começar, entrando propriamente dita na história do núcleo, agradecendo muito ao convite, da Nila. A gente já teve a oportunidade de falar sobre esse texto, de apresentar esse texto em outras ocasiões, Canindé vai falar até um pouco mais sobre isso, que isso fez parte da história do texto, inclusive, mas estar com uma turma da universidade, falando sobre o texto, dá uma outra vida, faz a gente retomar os tempos dessa produção e fazer renascê-la, a cada vez que a gente fala de novo desse tema e da produção, a gente retoma essa memória e faz ela reviver mais uma vez. E é um pouco nesse sentido da recuperação da memória, fazendo-a reviver no presente, para nos inspirar o que fazemos hoje, conhecer o que fizemos, para inspirar o que fazemos hoje e vamos fazer daqui para frente, que esse núcleo de História e Memória da Educação Popular e da Educação de Jovens e Adultos no Rio Grande do Norte nasceu e se desenvolveu, Então, como este núcleo que tratou, assim, que se criou em função da história e da memória, é sempre importante, a gente considera conhecer a história de como chegamos a esse núcleo, de como nos organizamos, um pouco os antecedentes e o contexto da produção desse artigo que vocês já conhecem e já leram, Então, a gente, para isso, tem que retomar lá, há 12 anos atrás, no ano de 2009, em que eu ainda não estava na UFRN, Canindé também não tinha passado ainda pela UFRN, mas foi ali que se realizou, foi na UFRN, em Natal, que se realizou um encontro de pessoas e núcleos de pesquisa de universidades para discutir as necessidades da pesquisa e de material didático no campo da educação de jovens e adultos.
E desse encontro participaram, né, representantes do MEC e da SECAD, na época, que não era nem SECADI, que hoje já nem existe, né, que era a Secretaria de Diversidade, Alfabetização e Diversidade do MEC, e que onde estava relacionado todos os projetos e todas as ações do MEC em relação à educação de jovens e adultos. E discutindo nesse encontro a dificuldade de ter acesso a dados históricos, né, que contemplam essa temática da educação popular e da educação de jovens e adultos, porque naquele momento se considerar que eram dados existentes, mas muito dispersos, esse grupo reivindicou a SECAD, a Secretaria do MEC, um projeto que contribuísse para reunir, né, esses dados e, além disso, dar acesso aos pesquisadores para que desenvolvessem suas pesquisas, né, com esse material. Então, a SECAD ouviu, né, e no ano seguinte, 2010, fez a proposta para uma série, para todas as universidades do Brasil, universidades públicas, fez um convite geral, e as universidades que se sentiram, que tinham disponibilidade, né, e que se sentiram provocadas e sentiam essa necessidade de participar, responderam a esse convite e houve uma reunião no MEC, na SECAD, para a criação de núcleos de história e memória em todos os estados e que regionalmente formariam centros de referência da educação popular e da educação de jovens e adultos. E aqui, antes de continuar, eu queria destacar uma coisa que Danila falou, em relação ao papel da universidade, né, nesse tipo de empreendimento e nestas ações que registram e reafirmam a história dos movimentos populares e a história da educação popular, da educação de jovens e adultos e de outros campos da educação também, logicamente, né? Estou aqui citando esses porque é o nosso objeto aqui. Mas, além disso, reafirmar o papel, a importância de ter no MEC uma secretaria que dava conta, né, que organizava, que era responsável por orientar e propor ações para essas áreas, né? Hoje isso já não seria possível, porque esta secretaria não existe mais e pouco o MEC, pouco, para ser bondosa, né? Nada o MEC fala e trata sobre educação de jovens e adultos, muito menos educação popular, porque realmente já está claro para todos nós que não é o seu interesse, né? Então, nós, neste momento, a UFRN, né, respondeu a esse convite da SECAD por já ter um núcleo de professores que trabalhavam com essa temática da educação popular e educação dos jovens e adultos, principalmente educação de jovens e adultos. Nesse momento, 2010, eu já estava na universidade e fazia parte desse núcleo. E então respondemos a esse convite, que era de montar o núcleo em parcerias locais, com parcerias locais. Então, a nossa parceira, vamos dizer assim, natural no Rio Grande do Norte era a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, foi voltando desse primeiro encontro, nós entramos em contato com professores da UERN e começamos a pensar
na constituição desse núcleo, né? E a pensar muito inspirados e fundamentados na importância do Rio Grande do Norte, na consciência de que o Rio Grande do Norte tem uma importância grande na história da educação popular do Brasil e podemos dizer do mundo, porque esses marcos, né, que Danila já citou e que vocês já estudaram, a campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, e as 40 horas de Angicos, são marcos conhecidos e reconhecidos no mundo inteiro, estudados, né, no Brasil e no mundo inteiro. Então, o Rio Grande do Norte foi muito profícuo nesse espaço-tempo dos anos 1950, 1960, até o golpe civil-militar de 1964, na produção, né, e nas ações de movimentos populares conjugados, né, nesse momento histórico e social, com gestores públicos representativos de uma burguesia nacional que reivindicava o desenvolvimento independente do Brasil. Então, se interessava também em encampar reivindicações de aumentar o direito à educação para a população, né? Então, nesse caso, por exemplo, para a campanha, né, vocês já estudaram, a figura do ex-prefeito Djalma Maranhão foi uma figura importante, né? Que discuta aí dos movimentos sociais populares que estavam em muita efervescência e ebulição nesse momento, junto com Moacir de Góes, né, o secretário de Educação, que teve o papel importantíssimo e fundamental. Sem ele, a campanha não seria o que foi, né? Então, o Rio Grande do Norte desenvolveu mesmo essa tradição de vanguarda na educação de jovens e adultos e na luta pelo direito à educação, né? E eu considero muito importante para nós que vivemos aqui do Rio Grande do Norte, apesar de que vocês já notaram que eu não sou do Rio Grande do Norte, mas vivo aqui há mais de 10 anos, né? Era muito importante para nós, né, como Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e para todos nós, né, sujeitos, cidadãos que vivemos nesse Estado, ter a oportunidade de reafirmar e lembrar esse passado, né, dessas ações pelo direito à educação, e que hoje, quase 60 anos depois, quase 60 anos não, a campanha já faz 60 anos esse ano, e a experiência de Angicos daqui a 2 anos, nós ainda temos, nós vimos que retrocedemos, né, e temos que, com muita força, continuar lutando por ações do poder público e por mobilizações dos movimentos sociais que garantam o direito à educação de boa qualidade, para todas as pessoas e ao longo de toda a sua vida, né? Então, assim, nasceu o Numeja. Depois eu coloco aqui no chat o endereço da página, mas acredito que talvez vocês já tenham, né? Bom, em função desses marcos reconhecidos, né, que eu já citei, vocês já conhecem, nós fizemos um recorte para o trabalho do núcleo justamente nas décadas de 1950 e 1960, né? Porque falar de história e memória da educação popular e da educação de jovens e adultos, a gente tem um mundo, mas como o Rio Grande do Norte foi profícuo nesse espaço-tempo, né? Nós resolvemos nos ater a esse recorte aí temporal. Preciso dizer que a materialização do convite da SECAD, do MEC, na época, foi para as universidades que responderam a constituição do núcleo com financiamento anual para compra de equipamentos que nos permitissem fazer digitalização de materiais e
colocar tudo na internet, tudo digitalizado, e montar a página que hoje vocês conhecem, e também a financiamento de bolsas, né? Tivemos a participação de muitas estudantes, tanto do curso de pedagogia da UFRN, Campus Central, quanto do curso de pedagogia da UERN. Então, nossos objetivos no momento, né, da criação eram preservar essa memória para que ela servisse de inspiração para ações do presente e do futuro, que foi como eu comecei a minha fala, né, recuperar e divulgar esse legado histórico por meio da coleta, organização, disponibilização nessa página eletrônica, que foi criada aos poucos, foi finalizada em finais de 2013, início de 2014, que quando terminamos, assim, por assim dizer, esse trabalho do núcleo. Então, a disponibilização de materiais, de documentos, de depoimentos que registrassem essa história, né? E querendo favorecer pesquisas, um terceiro objetivo, né, sobre essa história e sobre seus documentos, sobre materiais didáticos criados nesse momento, para contribuir com o desenvolvimento de estudos nestes campos da educação, né? A formação desse acervo permitia que e a disponibilização permitia que a gente pudesse fazer uma difusão, né, e permitisse também uma utilização mais ampla desses materiais, atingindo a pesquisadores no mundo inteiro, né, pessoas, e não só pesquisadores, mas pessoas em geral interessadas nessa temática, né, usando as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias, né, de recuperação, de tratamento e de comunicação. Neste nosso trabalho, nós também partimos de alguns conceitos básicos ligados à memória e história que estão presentes no texto que vocês leram, né? Uma ideia de que as memórias individuais compartilhadas podem se transformar no registro de uma memória coletiva, né? De que os nossos saberes são constituídos por essa memória coletiva e que não são apenas, que não é apenas formada por recordações, mas por uma retomada de uma memória sociocultural, comunitária, né? E isso a gente viu bastante quando conversava com os participantes, tanto da campanha quanto das 40 horas de Angicos, que faziam muita relação da sua memória pessoal com essa memória coletiva que existe no Rio Grande do Norte, e em especial em Natal e em Angicos, a respeito dessas experiências, né? E isso, essa constituição e essa fusão da memória individual com a memória sociocultural comunitária, né? Que é um conceito que aprendemos com Halbwachs, faz com que a gente se sinta integrante de uma sociedade que está em movimento, né, e que se transforma em conjunto. Estabelece para nós esse vínculo com o nosso passado, né, e nos dando possibilidade de construção do futuro. E uma outra ideia que está ligada a essa, que aprendemos com Le Goff, um historiador francês, que a recuperação, por isso, né, a recuperação da memória nos serve para viver o presente e construir o futuro. Não nos serve apenas como contemplação, né, como fruição e valorização de um passado, mas trabalha na transformação do presente, né, porque é usada para que a gente possa compreender esse presente e produzir mais conhecimento, né? Quanta riqueza a gente descobriu
entrando em contato com as pessoas, com os materiais, e que nos deu a oportunidade de ressignificar essas experiências, né, e produzir novos conhecimentos sobre elas, né. Nós tivemos, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nós tivemos, assim, a partir dessa grande pesquisa, né, desse grande guarda-chuva, nós tivemos subproduções, pesquisas mais que tratavam de assuntos mais específicos dentro dessa grande temática da história e da memória da educação de jovens e adultos e educação popular. Bom, como metodologia, isso também está um pouco no texto, nós, como núcleo mesmo, optamos por não definir previamente um método único de pesquisa, mas estabelecer um caminho inicial a partir do que a gente ouvia das pessoas, dos participantes, dos contemporâneos dessas experiências e dos materiais com os quais a gente entrava em contato, né? Então, a gente foi tentando manter contato, estabelecer contato com pessoas e instituições, e aí o que vinha aparecendo, nós íamos tratando, né? Um pouco um movimento de um enfoque metodológico que Ginsburg chama de paradigma indiciário para a pesquisa, que nos ajuda a perceber sinais, fragmentos e considerá-los todos válidos, né? Tudo que a gente viu, ouviu, teve contato, todas as histórias, a gente considerou para construir um pouco um mosaico do que aconteceu, sem a pretensão de acreditar que aquela era a história, né? Eram muitas histórias. Então, e valorizando isso, né, esse movimento, esses inúmeros aspectos e relações e possibilidades, acontecimentos distintos que caracterizam a nossa realidade, né, que é complexa. Então, nesse trabalho, nós tivemos contato com a Arquidiocese de Natal e o Centro de Recursos Humanos, com o DHNet, que é uma organização de direitos humanos que também guardava muitos materiais, muitos documentos dessa época, e fomos muito felizes, né, na coincidência do momento em que iniciamos o núcleo, que foi pouco antes do cinquentenário da campanha, que aconteceu em 2011, e do cinquentenário das 40 Horas de Angicos, que foi em 2013. Então, por conta disso, nós pudemos participar de muitas homenagens, de muitos eventos que estavam acontecendo, né, naqueles momentos, e entrar em contato com pessoas contemporâneas e participantes da campanha, e por isso conseguimos entrevistá-las, né, e gravar seus depoimentos e colocá-los à disposição na página e usá-los nas nossas produções, né. A principal produção, assim, que conta toda essa história e marcou com muita intensidade o trabalho do núcleo, né, registrou com muita intensidade o trabalho do núcleo, é esse artigo que é o maior objeto, assim, de hoje, e do qual vocês já têm conhecimento, né. E aí eu passo a palavra para a Canindé, para não me estender mais, né,
Já tem uma Bom dia. pergunta aqui sobre, desculpa, Canindé, já tem uma pergunta aqui sobre como acontecia a investigação das palavras veladoras, que Canindé vai falar, eu acho. Bem, Mas eu posso falar também. bom dia a todas, a todos e todes, né, como se diz com muita frequência, né, e eu também estou querendo me habituar a fazer isso, né, em função da discussão posta aí sobre gênero nesse espaço político que nos é tão caro, né. Eu, inicialmente, também quero agradecer o convite, né, eu fico lisonjeado, fico muito feliz, né, de poder participar. Lógico que é evidente que a essa altura do campeonato, mesmo assim, sempre a gente fica um pouco preocupado, porque a produção do texto, do artigo, foi feita num tempo, né, e a gente estava muito envolvido com a pesquisa, com os participantes, né, com a produção. E já tem 5 anos, né, 5, 6 anos já a produção, então já tem uma história aí. E a gente acaba, de uma certa maneira, se distanciando do texto, e ele se dilata em outras vozes, em outros espaços, em outros momentos, como é esse aí que vocês estão fazendo, né? Mas quero registrar o meu agradecimento por poder conversar também um pouco sobre isso. Marisa esteve há mais tempo no núcleo, eu entrei por ocasião do mestrado, né, orientando da professora Rosa, e a gente acabou se aproximando. E esse é meu primeiro, vou usar a expressão do Freire aqui, esse é meu primeiro percebido destacado, né, o Numeja, e que resultou nessas produções, na verdade, como bons sertonianos que somos, né, e vocês percebem isso também no artigo, eu acredito que isso se caracteriza para mim como um encontro, né, um encontro com Marisa, que a gente vem se reafirmando enquanto parceiros de produção, de amizade, o encontro com a professora Rosa, com o Chico, com a Fernanda, que agora também é professora da UFRN, na época era de graduanda para mestranda, né? Então, no MEJA, esse núcleo foi para mim, aqui da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, esse encontro com estas pessoas, né? E a gente começou a estabelecer essa rede, né? Que até hoje se estende, né? Uma outra questão que eu destaco para essa nossa conversa é de que o trabalho que a gente fez, além de ser um trabalho de rememoração, né, na busca por reservas dessa história, né, também foi sempre um trabalho de, como disse também Freire, de anúncio e denúncia, né, como Marisa também colocou aí em um determinado momento. Nós buscamos, sempre que visitamos os participantes, sujeitos da experiência das 40 horas, principalmente, que eu participei mais intensamente, nós buscamos justamente os atos de desvios, né? E não somente a institucionalidade da coisa, né? Da prática, do programa, do projeto das 40 horas, né? E a gente ficava muito atento a isso. E a gente fez um percurso, né, em Angicos, principalmente, né? A gente primeiro foi lá, eu fui particularmente lá na casa dos ex-alunos, né, conversar com eles, explicar um pouco do nosso projeto e saber da possibilidade de eles participarem, né, dessas nossas conversas, entrevistas, né? Nós fizemos esse primeiro contato. Para um bom sertoniano, isso é muito importante, porque a gente mergulha no espaço, né, para aprender com ele e até poder, de novo, ir lá e conversar. Nós fizemos isso, e contrário a muitas outras práticas, sem criticá-las,
as pessoas têm retirado essas pessoas, ex-alunos, por exemplo, e levado para as universidades. Nós não, fomos lá mesmo. Eu fui a primeira vez, depois a equipe toda foi, os alunos, estagiários da época, bolsistas, os professores. Nós fizemos, a exemplo do que fizeram os universitários na época das 40 horas, já respondendo um pouco a pergunta do aluno aí, né? Nós fizemos essa leitura de mundo, né? Lá no contato direto, né? Ou vou usar aqui o termo da minha amiga Nilda Alves, né? Nós mergulhamos lá, né? Para ouvi-los, para senti-los, né? Para perceber mesmo de perto, de dentro, desde dentro, como a gente coloca aí no artigo, como viviam essas pessoas, como elas falavam a respeito disso, da experiência da qual elas participaram, as 40 horas, né? Então, eu acredito que foi sempre esse movimento de valorização dos desvios, né, destas outras práticas, porque muito se tinha falado e se vem falando sobre a experiência das 40 horas, como também da campanha, e muito se fala de um ponto de vista meio crítico, né, não sei, que também é muito importante. E nós falamos, para além disso, falamos da resistência criativa mesmo, né, de como esses sujeitos, na sua intimidade, com a experiência, e depois de 50 anos, lembram para não esquecer, como diz o Riquet, lembram para não esquecer daquele movimento. E o que é que isso significa para eles? E que foi se ressignificando para a gente, que também tinha essa leitura, né? Então, nós fizemos isso, né? Fomos a Angicos, conversamos com cada um dos que se dispuseram e estavam disponíveis naquele momento, né? E foram conversas mesmo, vamos dizer assim, conversas implicadas, né? E a gente foi percebendo e destacando o que, de fato, a campanha representou para cada um daqueles sujeitos. Inclusive, também isso aconteceu com os coordenadores de circo, né? Mas também estávamos muito atentos, né, a essa questão do que acontecia no interior das práticas, de planejamento, das aulas, e a gente reconheceu, né, muitas questões. Isso a gente fez por meio da memória, que nos rendeu essas questões, né? E a gente produziu esse material e outros materiais, né? Mas no contexto do núcleo, né, nós, quando fizemos a pesquisa, entramos em contato, participamos dos eventos comemorativos dos 50 anos, lá na bem inicial festa, em Angicos, né? Isso nos rendeu a possibilidade de apresentar um trabalho de ser convidado para apresentar um trabalho encomendado na Amped, que aconteceu em Goiás, como tem aí o registro, né? O que era para a gente um desafio muito grande, né? Porque lá estavam contemporâneos de Freire, da experiência, né? E nós estávamos falando mesmo desse ponto de vista indiciário, dos desvios, né, das táticas sertonianas, né, e tudo isso que acontecia para além daquilo que já estava registrado. Isso não era uma coisa simples e não é uma coisa fácil, especialmente para a gente que estava chegando, né, recentemente. Então, foi um desafio, mas foi provocativo, né, foi provocativa a nossa experiência na Amped em apresentar esse trabalho encomendado, né. E isso foi tão provocativo que nos rendeu o convite para a produção do texto na revista, né, na RBE. Assim, para os acadêmicos, para nós universitários, isso também tem uma importância, né?
A gente tenta desconstruir, mas infelizmente também a gente vive disso. E a publicação na revista, ela possibilitou também que a gente dilatasse essa nossa experiência, esse nosso encontro com a experiência das 40 horas, né, após 50 anos. E isso foi muito bom, né, muito bom por vários motivos. Um deles, por exemplo, é saber que vocês estudam esse texto. E outro é que em uma disciplina que a gente trabalhou, que eu trabalhei o semestre passado, eu coloquei o texto e eu tenho um depoimento de minhas alunas, né, dizendo que já tinha ouvido falar muito da experiência, já tinha lido alguma coisa, mas nunca tinha ficado tão claro para ela como ficou após a leitura, né, tinha gostado muito, né. Então, isso, de um certo modo, também foi o objetivo desse nosso trabalho, né, de marcar com essas impressões, de desvios, de táticas, essa experiência. Porque qualquer livro que fala da experiência traz essas questões mais, vou dizer, mais elementares da campanha, da pedagogia freiriana, né? E nós preferimos esses indícios, né? Preferimos ir construindo no processo. Isso nos traz essas alegrias, né? Porque o texto parece-me que muito atual, como Marisa já falou, acerca desse momento que a gente está vivendo, né? Os índices de analfabetismo ainda continuam no nosso estado preocupantes e no Brasil. A ausência de políticas públicas comprometidas com esse campo também é uma grande preocupação. E o texto, quando circula para nós, em nossas salas de aula, com os nossos alunos, acaba mesmo movimentando essa rede, né? Essa rede que deve crescer e se potencializar para que a gente iniba um pouco esse avanço desse destroçamento político que o nosso país se encontra, especialmente no campo da educação, né? Em relação ao que o aluno perguntou aí sobre as palavras geradoras, né? O que nós observamos, né, e reconhecemos lá nos depoimentos, que também não é diferente do que já estava escrito em outras publicações, é de que os alunos, os estudantes da UFRN, eles faziam esse contato, né, corpo a corpo, como a gente diz, com estas pessoas lá no bairro Alto da Alegria, né, identificando o seu universo vocabular, né. Tem uma coisa que a gente já falou e que a gente sentiu na fala do Marcos Guerra, né, de que eles, é uma coisa que a gente precisa interpretar bem, mas eu não posso deixar de passar, é que ele, Marcos Guerra, e eu não sei se Paulo Freire, não sei se bem Marisa me ajuda aí, eles foram à torre da igreja de São José para mapear os lugares mais afetados economicamente, né? Uma crítica que nós, sertonianos, freirianos, fazemos a essa prática. Em contrapartida, Freire fez esse movimento, né, de estar lá, se envolver, molhar-se, como ele diz, engravidar-se daquelas coisas todas. Então, ele foi a esse espaço conversar com esses praticantes cotidianos, né? E aí, isso resulta nesse levantamento, nesse recenseamento de palavras que estavam no seu tecido social, né? E que certamente sofrem influência dos alunos, dos estudantes de graduação na definição, na prioridade disso tudo, né? Mas isso também não é uma proposta que acontece e depois se aplica, né? Ela vai se reformulando, se reorganizando do processo. É tanto que a gente constata, na conversa com alguns desses coordenadores de círculos de cultura, de que eles criavam, né, subvertendo a orientação inicial de Freire, criavam suas próprias atividades para alfabetizar, né?
E isso também, a experiência também nos trouxe outros achados, como, por exemplo, a gente observou que em uma das casas onde funcionava o projeto, né, as 40 horas, havia uma divisão de mulheres num espaço e homens em outro. Isso não significa dizer que isso é bom de ser reconhecido, porque isso marca o tempo em que aconteceu a experiência e de como isso ainda era muito forte. Então, para a gente também isso é um achado, né? Isso também é um indício, né? Para que não se repita, né? Para que a gente possa ir superando sempre cada vez mais essas questões, né? Porque falar das 40 horas ou da campanha de pé no chão parece que para alguns, não sei se o termo é esse, mitificá-las, santificá-las, né? E isso acontece dentro de um movimento cotidiano, né? Inclusive com muitas linhas de fugas, né? E que a gente não pode esquivar-se na hora de apresentá-la, né? Dessas questões, porque é isso que a potencializa e torna aquilo que de fato ela é. Então, numa tentativa de síntese, que é meio impossível, as palavras geradoras, elas foram recenseadas, reconhecidas por esses contatos, mas também no percurso das aulas, isso também se implementava, né? Surgiam outras palavras, outras demandas que iam sendo conversadas. Lógico, o registro do Carlos Lira é muito, numa visão jornalística da época, tem essa estrutura, né? Mas na conversa com os coautores, a gente descobre esses desvios, né? A gente descobre outras questões, né? E que quanto mais a gente avança na escavação dessas falas, desses documentos, mais a gente percebe essas ações, esses atos de palavra, né, destas pessoas, tanto dos estudantes quanto dos coordenadores de ciclo, que a gente passou a concebê-los em nossa leitura como coautores, porque muitos desses coordenadores também se afirmaram no processo, nos eventos de comemoração, nas falas de coautores. Mas é isso, né? As palavras eram debatidas em salas, né, projetadas em slides, e a pesquisa não dá conta, ou pelo menos não deu conta, de saber necessariamente os feedbacks que aconteciam na sala, né? Isso aconteceu na década de 60, né? Nós não tínhamos todas essas aberturas metodológicas, didático-metodológicas de hoje, né? Mas se problematizava, né? Como num artigo que eu escrevo sobre a pedagogia freiriana, também decorrente disso, Marisa fala já do livro, né? Eu falo justamente dessa problematização que era feita com as palavras geradoras, né? E de como isso se reencaminhava como conhecimento ampliado, né? Um conhecimento de mundo que se amplia por meio dessa reflexão que se faz do processo de alfabetização. Isso vai se estendendo, né? Se estendeu lá e se estende até os dias atuais, que é muito importante. Tem um colega meu da UERN, o professor Samuel, né, que tem utilizado muito os nossos textos também lá no campus de Patu. E isso não nos envaidece somente, né? Isso mostra a força, né, a latência que tem a experiência, né? E essa abordagem que a gente deu à experiência. Em síntese, eu tenho aprendido muito mais com tudo isso do que propriamente posso falar, né, de um lugar de autor, né? Eu sou mais aprendiz mesmo desse processo, dessa experiência e desse movimento que a gente fez em torno de uma experiência que aconteceu
há quase 60 anos e que reverbera em nós, né, estudantes das universidades públicas, né, que também tem esses anseios, que também tem essas necessidades, esses desejos e esses sonhos. Desejo de que esse mundo fique menos feio, como dizia Freire, né? É isso. Tem uma pessoa com a mão levantada, né? Débora. Sim. E tem também uma outra pergunta do mesmo aluno, Diego, que perguntou sobre as palavras geradoras, perguntou sobre observação na investigação. Eu gostaria de falar sobre isso, mas não sei se Débora quer falar primeiro. Não, pode responder a Diego, depois eu faço a pergunta. Tá certo. Queria complementar o que Canindé falou em relação ao que a gente traz nesse artigo, que eu acho que é isso mesmo, né? Autores da experiência foram aqueles que estiveram lá, né? Nós registramos a partir do nosso entendimento de mundo, né? E a partir dos indícios que tivemos. E isso, em função do nosso entendimento, do nosso referencial teórico-metodológico, fez com que a gente quisesse, para além dessa história, vamos dizer assim, história oficial, né? Que é essa que valoriza e não vê frestas nesta experiência, nós quisemos ver essas frestas, né? Quisemos entender o que acontecia no cotidiano, dentro das nossas possibilidades de fazer isso 50 anos depois, né? Pelos indícios que nos chegaram com os depoimentos das pessoas, tanto estudantes, adultos que estudaram, né, que participaram da campanha como estudantes, quanto dos coordenadores de círculos de cultura, que eram os estudantes universitários como vocês, que participaram da campanha como professores, né? Coordenadores de círculo de cultura, cada círculo de cultura era uma sala de aula e cada um deles estava à frente dessa sala, da sala de aula. E com isso a gente descobriu algumas relações que não estavam registradas nessa história oficial. Talvez isso tenha dado assim um certo incômodo para algumas pessoas num determinado momento, né? Um deles foi perceber que estes estudantes universitários que se engajaram na campanha como coordenadores de círculo, nem todos fizeram isso, né? Se propuseram a ir lá por uma superconsciência política, por um desejo de lutar pelo direito à educação. Alguns foram porque era uma oportunidade de trabalho, de ter uma experiência no seu campo, quem era do campo das licenciaturas de pedagogia, ou por amizade, né, tenho colegas que estão se engajando nisso, eu vou também, estão precisando, mas o fato é que essas pessoas receberam uma formação, né? A experiência aconteceu de janeiro a abril de 1963, no final de 62 eles passaram por uma formação com Paulo Freire e seu grupo, fizeram o levantamento aí das palavras geradoras, como o Canindé explicou, e se engajaram aí sim como coautores, como eles mesmos se colocam, né, na pesquisa. E aí, para saber de tudo isso, Diego, a gente não só observou, né? Quando a gente fala de observação, a gente fala do nosso movimento de olhar com mais atenção
para aquilo que está nos documentos, que está nos materiais e que está no depoimento das pessoas, né? O que a gente mais fez como procedimento de pesquisa foi levantar documentos, ler, analisar, catalogar e entrevistar as pessoas, ouvir as histórias, né? Até só acrescentar mais uma pergunta. Assim. Porque acho que quando vocês estavam lá investigando eles, eu acho que nem sempre eles estavam sem fazer nada, vou dizer assim. Eles estavam trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Provavelmente. Não, a gente marcava com eles. Ah. A gente marcou as entrevistas. Eu estava pensando. Vocês investigando, aí a galera lá trabalhando, mas como assim? Eu não trabalhando para a galera trabalhar. Não, porque, olha só, você pode imaginar que a gente fez isso durante o ano de 2012, né? Quase 50 anos depois. E na época da experiência, 50 anos antes, essas pessoas já eram todas adultas. Então, 50 anos depois, a gente está falando de pessoas idosas, né? Com as quais a gente teve que ter muito cuidado no trato para marcar as entrevistas, para ir até a casa, para ouvir histórias outras, né? Com muita atenção. E tivemos ocasião de ir algumas vezes à cidade de Angicos, como a Linda falou, com hora marcada na casa de cada um, né? E com os ex-professores, né, coordenadores do círculos de cultura, também, né? Já eram pessoas, neste momento, pessoas aposentadas nas suas diversas profissões, e 50 anos antes eram pessoas que estavam em formação para uma profissão, diversas, tá? Eles não eram todos da área de educação, não. Alguns eram do direito, do curso de farmácia, pedagogia mesmo só tinha, acho que 2 pessoas. Né? Inclusive, somente porque já tinha passado 50 anos, eles estavam conseguindo, podendo falar, né? A gente sabe da perseguição que houve, para todo mundo, o clima de medo, né? Sem contar, claro, nas figuras que foram para o exílio, como o próprio Paulo Freire, o Djalma, né? Que eu acho que faleceu no exílio, no Uruguai. Enfim, eram imagina, e aquelas pessoas que permaneceram em Angicos devem ter ficado com essas memórias guardadas durante muito tempo. Sim. E todos muito marcados por esse momento, né, e por esse acontecimento que atravessou a vida de todos eles durante tantos anos, né, e que mudou a vida das pessoas. A gente teve conhecimento e acesso a um material que ficou guardado dentro do congelador de uma geladeira durante anos, para não ser identificado pela polícia política, né? A gente teve depoimento de uma professora que atuou na campanha de Pé no Chão, que dizia, que contou que quando chegou a ditadura, queimou muitos dos acampamentos, né, dos galpões da campanha, queimou, prendeu Moacir de Góes, prendeu a coordenadora, etc., ela, influenciada por um noivo que era da Marinha, escondeu enterrou todos os seus cadernos e jogou fora suas canetas vermelhas, porque eram vermelhas. Né? Canetas que ela usava para corrigir os trabalhos, porque se corrigia com caneta vermelha naquela época, né? E ela jogou fora porque eram vermelhas, porque se achou que se a pegassem com a posse de canetas vermelhas podia ser um indício de que ela era uma comunista. Né? Então, muitos acontecimentos, assim, muito a marca, né, dessa proibição nessas experiências. Né? Uma última coisa que eu queria falar como
uma desmistificação também para nós, foi o entendimento de que os círculos de cultura, ou seja, as salas de aula, não eram organizadas por círculo. Né? Eram organizadas tal qual se organizavam as salas de aula naquele momento, enfileiradas, né, uma pessoa atrás da outra. E o entendimento, então, nosso, a partir da pesquisa, de que o que circulava ali era o conhecimento, eram os distintos conhecimentos das professoras, coordenadoras dos círculos e dos estudantes, né, adultos estudantes ali. Uma coisa também, Marisa, que... Agora ele vai conseguir falar, eu tenho certeza. Uma coisa que também marcou esse nosso período de pesquisa, de mergulho mesmo, nesses documentos e com essas pessoas, é o fato de alguns ex-coordenadores, né, resistirem a falar em função do que vivenciaram naquele período da ditadura, após a experiência, né? Alguns resistiram, né, e perguntaram de onde era, se era de revista tal, porque ainda tinha muito medo. Esse é um processo de colonização, não sei se esse seria o termo, muito forte, que ainda está marcado naquelas pessoas, né? Algumas delas, que marcou muito, ao ponto no período que a gente fez, dentro de um governo democrático, e Marisa citou aí, SECAD e tal, mesmo assim, as pessoas estavam muito desconfiadas, né? Achando que seriam perseguidas, alguns ex-coordenadores, né? E foi preciso, às vezes, alguns atravessamentos para a gente poder chegar a essas pessoas e conversar, e poder saber mais da experiência, né? É uma experiência que nos traz esses sentimentos, né? Para alguns ainda de medo, pelo que realizou naquela época, para outros de pertencimento, né, de copresença, são diversos os sentimentos que emergem da experiência, né, dos relatos, dos depoimentos daquelas pessoas, e de tudo o que isso representou e representa para nós do campo da educação popular, né, especialmente da educação popular, que nasce dessa compreensão do que se vive interiormente na experiência, né, na vida cotidiana. Sim, maravilha. Débora? Vou fazer minhas perguntas, né? Enfim, vou conseguir fazer. Eu fiz algumas colocações, porque Danila, ela ama muito esse texto. Então, a gente já viu esse texto em outras matérias que a gente pagou com Danila. Então, deu só uma revisada no que eu já tinha grifado. E, diante de tudo que vocês falaram, só me sobrou 2 pontos. Eram muitos, eu juro. Na fala acho que foi de Canindé, ele disse que conseguiu o relato de que as salas eram divididas, né, em mulheres em um espaço e homens em outro. É tanto que o início do próprio projeto, ele foi assim, né, os professores, no caso seriam os graduandos, eles eram divididos. Se não me engano, os homens ficaram na casa do padre e as mulheres ficaram na casa com as freiras. E algo me chamou a atenção, que eu consegui perceber, que foi na página 938 do arquivo total, que é o do 14 do PDF que Danila nos deu, que é um fato de entrevistar 9 mulheres e que elas mostravam a realidade dura, só que ainda nos dias de hoje ainda é muito verdadeira no sentido da educação dos jovens e adultos, já trabalhando na educação do campo, que também já é a matéria de Danila. Desculpa, Danila, você é mil e utilidades, eu tenho que falar de todas as matérias. E na sexta tem intensivão comigo, porque hoje tem EJA, de manhã tem EJA e de tarde tem educação do campo, que é optativa, mas eles quiseram ficar a sexta toda comigo e é uma alegria. Não tem como deixar de pagar a matéria com Danilo.
E o que, na verdade, me chamou a atenção é porque na fala dessas mulheres, quando foram entrevistadas, elas falaram assim, que muitas delas não tiveram acesso a esse ensino, porque ou tinham falta da escola, né? Não tinha um ambiente escolar, porque elas estavam trabalhando demais, né? Era uma mulher que fazia o trabalho de casa, eu não sei exatamente como é que o trabalho que elas faziam, mas eram em 3 vertentes porque elas não tinham educação. Uma é porque não tinham a escola, a outra é porque elas trabalhavam e não tinham como ir, e a outra questão é que elas não poderiam ter acesso porque elas eram mulheres, né? A questão da exclusão da mulher. O que eu queria saber em relação a isso é o seguinte: essa fala dessas mulheres que foram entrevistadas foi antes da intervenção do projeto 40 Horas em Angicos ou foi durante essa intervenção? Por quê? Porque na fala de Canindé, antes da fala de Canindé, eu tinha achado que muitas mulheres não tiveram acesso a essa educação de Angicos, né? Que foram 300 pessoas no início do texto vem falando. Só que daí depois eu achei que essa fala dessas mulheres foi antes de ter a intervenção. Aí eu fiquei em dúvida. Foi antes ou durante essa falta de educação para as mulheres? Posso falar? Eu queria falar porque daqui a pouco eu vou precisar pedir licença a vocês para me retirar. Débora, se você está chamando de intervenção a experiência propriamente dita que aconteceu em 1963, é isso? Isso, quando eu falo... Foi muito depois. Foi muito depois, porque essa fala foi para o depoimento que elas deram para nós em 2012. Certo? Foram elas, da maneira como Danila chamou a atenção, de que anos depois as pessoas podem elaborar outras percepções a respeito do que viveram, eu até posso inferir que naquele momento talvez elas nem percebessem algumas dessas questões. Mas 50 anos depois, elas afirmaram isso, né, dos seus dificuldades e impedimentos como mulheres de ter estudado durante a infância. E mesmo naquele momento, já adultas, algumas tiveram dificuldades por proibição de pai, de marido, etc., pelo simples fato de ser mulher, né, em função do machismo estrutural que vivemos na nossa sociedade. Agora, eu queria chamar a atenção de mais uma coisa. Nós entrevistamos 9 mulheres, mas isso não quer dizer que lá em 1963, a maioria das alunas eram mulheres, certo? A gente tem que atentar também para uma questão da nossa... esqueci o termo, mas da nossa expectativa de vida na nossa sociedade, que é muito mais alta entre as mulheres do que entre os homens. Então, homens e mulheres, mas especialmente homens trabalhadores do campo, na década de 1960, nos primeiros anos de 1960, eram pessoas que trabalhavam durissimamente, até hoje são, mas naquele momento ainda muito mais. Então, pessoas que tinham uma expectativa de vida menor e não alcançaram, nós não os alcançamos para falar com eles, né? Tivemos mais acesso mesmo às mulheres. Eu queria só pedir licença para dizer que, além desse artigo, nós do Núcleo produzimos um livro, que Canindé mencionou aí, ele está nesse livro, porque fizemos pesquisas, assim, como eu disse, né, específicas. Eu trabalhava, por exemplo, muito com a questão da formação de professores. Trabalho até hoje. Isso aí, a capa. Que vou mandar para Danila por e-mail. Tá, Danila? Você me manda seu e-mail e eu mando esse livro. E tem o nosso outro artigo que trata da questão da coautoria, né? A coautoria, também mando por e-mail.
que foi uma participação num evento em Portugal, que eu e Canindé fizemos, e que tentamos aprofundar aí essa questão dos coordenadores de Círculo de Cultura se compreenderem como coautores da experiência. Está publicado num livro, né, também. A gente tem apenas o livro. Um livro digital. E dizer que, como a gente teve a participação de muitas alunas, né, agora eu digo para vocês que são graduandos aí, graduandas, as alunas que participaram conosco deste processo, dessa pesquisa no núcleo, fizeram os seus TCCs, se aprofundaram, né, no conhecimento, todas elas fizeram os seus TCCs relacionados a essas temáticas, né, usando materiais que a gente levantou, tanto materiais, documentos, quanto depoimentos, e que tivemos uma dessas alunas fez o TCC e fez o mestrado, a sua dissertação de mestrado também sobre a campanha, que eu vou enviar para a Danila também, porque ela trata da questão do currículo e da formação de professores na campanha. Ela pega esse recorte mais afunilado. E hoje eu tenho o grande prazer de dizer que esta aluna, que começou conosco, é minha colega de departamento. É professora da UFRN, minha colega de departamento. Fernandinha. Desde o ano passado. Que ótimo, é sempre uma vitória, uma alegria saber que, né, docentes comprometidos com as causas populares conseguem entrar, né, nas universidades, porque a gente sabe que houve muita dificuldade, há muita dificuldade, as minhas disciplinas, eu sempre digo isso, né, sempre quando fazemos referência a alguma política pública relacionada à EJA, relacionada à educação do campo, a movimentos sociais, a reforma agrária, nós falamos de desmonte, né? Isso é muito triste e diz muito sobre o projeto hegemônico de poder que temos e que decisivamente, em todas as épocas, influencia o projeto educacional. É sempre muito bom saber que ainda, né, conseguimos em algum momento entrar, né, furar essa bolha e entrar nas universidades e continuar ecoando essas experiências, fortalecendo outras, né, que continuam a acontecer, que, na verdade, nós somos levados a acreditar que não acontecem, os alunos sempre perguntam, né, muito, mas quais experiências deu certo, quais funcionam, e é sempre muito bom ecoar, né, tanto as mais conhecidas, como essas da década de 60, onde o Rio Grande do Norte tem esse protagonismo, né, junto com o Recife, como as mais recentes, que continuam também a reverberar. Claro que também sob muita dificuldade, outro contexto político, mas igualmente muita dificuldade. Bom, e só um minuto, antes de sair, eu deixo Débora com Canindé para responder sua pergunta. É que eu tenho um compromisso agora que eu não posso deixar de assumir no plenário de departamento. Queria dizer que a gente está revivendo também o núcleo agora, passando agora, durante esse ano de 2021, os documentos, todo o material que está na página do núcleo vai também estar disponível no repositório do Laboratório de História e Memória do Centro de Educação. Então, catalogado direitinho, com todas as regras e normas de um repositório, assim a gente dá ainda mais visibilidade, ainda mais melhor acesso, né, para as pessoas interessadas no material. Depois, quando tiver, eu passo, e que para dar visibilidade mesmo a essa nova inserção desses materiais, a gente está pensando em fazer um ciclo de conversas sobre experiências de educação popular no Rio Grande do Norte. O MEB e o Movimento de Natal, às 40 horas e a campanha, e Danila já está aqui convidada a participar. Tá certo? Agradeço demais. E vocês também, claro, quando a gente tiver detalhes, a gente manda o convite, né, para Danila divulgar aí com vocês.
Então, agradeço demais este convite, essa possibilidade de estar aqui, esses momentinhos com vocês, revivendo esse trabalho que foi tão gratificante para mim, na minha vida. Eu não falei, mas eu fui a coordenadora desse núcleo, né, entre 2010 e 2014. Foi um dos primeiros trabalhos que eu realizei na UFRN, com muito, muito gosto, assim, muito orgulho. Dizer também sempre uma alegria rever Canindé, meu amigo e companheiro e parceiro. E um abraço para vocês. E estou à disposição sempre que quiserem. Muito obrigada, Marisa. A professora Marisa já tinha nos avisado que precisava se ausentar às 9h30. Nossa aula vai um pouquinho mais para frente, mas agradecemos muitíssimo suas valiosas contribuições. O convite já está mais que aceito para compor o laboratório, e com certeza levaremos aqui nossos estudantes, nossas alunas também, que são bem interessados pela temática. Muito obrigada, Marisa. A gente continua em contato e nós ficamos aqui mais um pouquinho, se a Canindé tiver disponibilidade também, será ótimo. Tá certo. Obrigada e espero o seu e-mail para poder mandar os materiais. Tá bom? Tchau, pessoal. Bom dia. Tchau, Marisa. Tchau. Bom, Canindé, olha aqui, a gente te explorando um pouco no bom sentido. Acho que temos... A nossa aula geralmente vai até às 10, né, esse nosso encontro síncrono, mas enfim, só para abrir, se ainda tiver mais alguma pergunta, acho que Débora queria falar alguma coisa, e tinha aqui uma pergunta do Igor no chat, mas acredito que já foi contemplada no nosso debate, porque ele perguntou sobre esse processo de manter vivas as experiências, né, porque houve essa tentativa de apagamento literal, né, pela violência, e também pelo apagamento pelo medo, pela coação, né, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas tem uma pergunta da Patrícia, ela fala sobre os relatos da experiência em poder aprender a ler e escrever. As respostas dessas pessoas expressavam sentimentos pelas suas próprias conquistas e pelos coordenadores de círculo que ensinavam. A pergunta, na verdade, sobre os sentimentos, né, que essas pessoas que rememoravam essa experiência, que vocês perceberam, né, sobre esses sentimentos. E Débora, não sei se ela estava com a mão levantada. Em relação a esses sentimentos, eles são muito latentes ainda, sabe, Danila e colegas, Patrícia, a gente percebia nas falas, né, essa memória, essa lembrança muito viva de como aprenderam, algumas até driblando a realidade atual, que era muito dura. Por exemplo, acho que é o depoimento de Dona Idalina, que ela disse que não podia estudar, que não se permitia, porque o pai acreditava, né, ela explicando por que não tinha estudado na infância, né, porque o pai não permitia que ela aprendesse a ler e escrever, para não escrever cartas para os namorados, né. Então, esse depoimento dela é muito tomado de sentimento, né, de um sentimento de não poder falar, né, do silenciamento. A gente aprendeu muito com isso. Um outro depoimento, que agora não lembro o nome da depoente, ela no período da infância, né, também não foi à escola porque ela trabalhava numa casa de farinha, né, na época da infância dela, e ela até cantou, no momento, um trechinho, né, de uma canção, como é que a gente chama, meu Deus do céu? Tem um negócio dessa natureza, que agora isso me falha o nome. Né? Como? Não foi um poema, não. Não, era um tipo de musiquinha que se repetia, Daqui a pouco eu vou ver se eu lembro. E ela cantou um pouco para a gente, e isso nos emocionou muito, né? De por que ela foi
negada ao direito de aprender na época, né? Então, o que a gente vê hoje também ainda é muito esse princípio da negação, né, do direito à alfabetização e à educação ainda está muito relacionado aos mesmos sintomas, né, e às mesmas questões que eles vivenciaram, por exemplo, naquele período, né. A década de 60, como Marisa falou, eles já eram jovens e adultos. E isso se deu anteriormente, né. Então, a questão do gênero era muito forte naquele período, que foi um interditador da alfabetização. O trabalho também foi outro que interditou a participação dessas pessoas. E isso demonstra para a gente a ausência do comprometimento das políticas públicas com esse grupo de pessoas, com esses populares, o que vem se reforçando a cada ano. Lógico que a gente tem travado uma briga, né? Mas isso ainda é muito forte, né? Quando a gente vai estudar as causas do analfabetismo, né, ou da não alfabetização, está muito relacionada a essa negação, né, do direito, né, a estas pessoas, porque precisam trabalhar, porque se casam, né, e aí entra a questão do gênero e tantas outras questões que emergem disso tudo. Então, os sentimentos, em síntese, acho que são sentimentos de indignação, mas também, como diz o Ernest Bloch, né, do ainda não, né, é latente a necessidade da gente fazer outras coisas, né, de continuar lutando para que isso não seja uma realidade. A campanha nos inspira muito, né, nos inspirou muito, os depoimentos, os documentos, e sem falar nos andantes, né, dos cotidianos de Angicos, né, de como falam disso, né, de como rememoram isso. Algumas pessoas lá da cidade, né, falam disso com muito orgulho, né, e isso é muito caro, Angicos, isso é muito caro, a população de lá e aquelas pessoas que participaram naquele período da campanha. Ótimo. Aqui no texto há um destaque muito acertado, né, feito por vocês, sobre essas pessoas entrevistadas como coautores, né, do texto também. E a importância, na verdade, dessa percepção de poder ter o que dizer, ter o que contribuir, né? Essa construção dessa memória sociocultural, ela ecoa não só os ganhos dessa campanha, mas também um lugar de reconhecimento que é muito importante, né? A gente sabe que quando falamos isso contemporaneamente também do público de educação de jovens e adultos, estamos falando de pessoas que já receberam, né, não, e que já foram excluídas da sociedade, né? O lugar da educação é mais um lugar de exclusão, muitas vezes, e por isso a necessidade, né, ainda, de tanto investimento nessa modalidade da educação, pelo altíssimo número ainda de analfabetos, e como é importante, né, que essas pessoas se reconheçam como parte da sociedade, mas ainda como parte que pode transformar a sociedade. Acho que é um grande legado freiriano que a gente precisa, deve recuperar, né, sempre, e que, enfim, tem no Rio Grande do Norte, tem em Angicos, em Natal, esses exemplos são marcantes mundialmente. E tem uma questão, Danila, que eu fico pensando, quando a gente fala freiriano, né, talvez isso seja uma questão epistemológica minha, a gente não está falando de um freire, né, a gente está falando justamente de uma comunidade que participa efetivamente e defende essa perspectiva, né, por isso que nós nos denominamos freirianos, não porque seguimos cegamente a proposta, mas é porque a gente dilata, acho que é isso, eles são coautores e nós somos coautores desse movimento freiriano, porque nós dilatamos, né,
essas experiências e também articulamos na rede essas nossas realidades, né? Os nossos objetos, sistemas de pesquisa, né? Que a gente se envolve na universidade, na vida cotidiana mesmo, né? Isso tudo eu acho que amplia, dilata mesmo a experiência inicial, que foi só inicial, é tanto que isso aponta ele para o mundo, né? O golpe o leva para o mundo e isso vai se estendendo, né? Vai se ampliando, vai criando outros laços no mundo inteiro, né? Como a gente também frisou no artigo. E a ideia da coautoria é muito importante, né? Porque ainda hoje Paulo Freire é co-presente em nossas aulas, né? Nas nossas discussões políticas, sociais, nas nossas vivências mesmo. Ele é muito co-presente, né? E isso, para mim, só reforça isso que a gente colocou como coautoria, né? Nós também somos autores desse processo educativo, desse processo de viver a cada dia essas lutas cotidianas. Maravilha, é isso. 100 anos, né, do nascimento de Freire, agora em 2021, e ainda, né, temos muito que reverberar, né, do Freire. Eu gosto muito de chamar o Freire também de um latino-americanista. Eu sou uma latino-americanista, a gente tenta resgatar o legado da educação popular, né, no subcontinente inteiro. A América Latina é um berço de experiências de movimentos populares, de movimentos sociais, que tem na educação popular também esse prisma, né, dos movimentos em luta. E o Freire, ele se junta, né, com um grupo de militantes, de movimentos, e de militantes que dão vozes a esses movimentos e que a gente precisa conhecer sempre. Bom, vou passar aqui para quem tiver ainda as últimas perguntas, para a gente já ir encaminhando para o encerramento da nossa aula de hoje. Daiane. Bom dia. Vou fazer algumas pequenas colocações antes de fazer a minha pergunta. Agora, a pergunta eu não sei se é apropriada para esse momento, para esse texto, mas é uma dúvida que vem martelando na minha cabeça já faz uns dias. Então, se for possível, né, o senhor Francisco Canindé falar algo sobre. Mas antes, eu gostaria de resgatar alguns pontos que foram citados aqui, que me chamou muita atenção. E dizer, assim, que estou muito feliz, né, com Danila, de trago vocês para contarem essas experiências magníficas para a gente, porque isso é muito emocionante, mexe com o nosso interior, com nossa essência, com a vida, com, sei lá, com tanta coisa, não sei nem explicar. E, assim, a Marisa Narciso, que já saiu, né, falou sobre a questão da consciência política, que as pessoas lá na época das 40 horas de Anchico, muitas que estavam envolvidas não tinham essa consciência realmente política, né, porque realmente essa consciência política ela é muito escassa até hoje, por mais que a gente que tenha tanta luta, mas ainda é muito escassa. Às vezes eu acho que eu não tenho consciência política, e é porque eu luto muito para buscar, tipo assim, conhecer, buscar entender, buscar me inteirar, mas ainda me vejo muito leiga, sabe, em tudo isso, me vejo muito leiga. E a questão da violência, que, assim, eu estava estudando isso em currículo com Fátima, né, a questão da violência, que, assim, o poder sempre traz, né, para as classes populares, para as classes mais pobres, a questão que tudo que o poder envolve a gente. Mas, assim, essa violência, essa brutalidade com que a gente é jogado, sem oportunidade de nada, sem conhecimento, sem consciência, e a gente que eu digo assim, as classes populares, né? Muitas vezes não sabemos em que estamos inseridos, em que estamos envolvidos. Às vezes sabemos um pouco, mas muito pouco. E é muito difícil lutar contra tudo isso. Mas esse poder e essa violência, ela não impacta, ela não impede, né, que aquele sentimento que está dentro da gente de ser consciente, de ser vivo, de ser pessoa, de ser cultural, de ter seu valor, ele de alguma forma, ele tente sair, ele tente viver.
ele tenta estar presente. E assim, como Patrícia citou a questão do sentimento, eu achei muito importante, porque é realmente o sentimento que fez com que muitas pessoas naquela época, né, de Paulo Freire, viessem a tentar estudar enfrentando muito, sem entender nem por que estavam ali tentando estudar. Só queriam aprender, às vezes, a fazer seu nome, conhecer um pouco das letras, saber escrever alguma coisa para, sei lá, se sentir importante, se sentir alguém. Então, assim, são sentimentos que vêm de dentro da gente, e o poder, ele não empata isso, sabe? A gente vai uma hora colocar isso para fora e lutar por sermos alguém de valor, pelo nosso valor que existe dentro da gente. E eu gostaria de fazer agora a pergunta. Não sei se, eu acho que o senhor sabe, Francisco, porque o senhor já estuda muito, né, assim, eu acho que o senhor vai se apar disso. A crítica que Dermeval Saviani faz a Paulo Freire. E assim, eu tentei estudar sobre isso, mas eu ainda fico muito em dúvida, né? Porque Dermeval Saviani fala sobre a questão de Paulo Freire não ter colocado como importante os conteúdos, né? E Dermeval Saviani diz na sua crítica, pelo pouco que eu sei, né? Posso estar errando aqui, mas pelo pouco que eu entendi, que os conteúdos são importantes para as classes populares, porque a gente precisa estudar, a gente precisa também dominar os conteúdos, para a gente se tornar um sujeito, tipo assim, um profissional, um bom profissional, para que a gente suba, sabe, nesse patamar, nesse nível da vida, e que não sejamos só aquelas pessoas empregadas, pobres, coitados, porque a gente não é pobre, coitado, a gente não é. E eu gostaria, assim, se o senhor poderia me explicar um pouco sobre essa crítica de Dermeval e dar a sua opinião sobre isso, porque eu acho que Paulo Freire estava totalmente correto, porque naquela época, o que precisava... Não, mas deixa eu tentar explicar aqui. Porque naquela época, o que estava precisando era realmente essa puxada de sentimentos, essa puxada da conscientização das pessoas e não dos conteúdos. Então, assim, eu acredito que o que Paulo Freire fez foi o ideal para a época. Entendeu? Então, assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso, por favor. Olha, Canidé, olha onde te coloquei. Sinuquinha de bico, que ela... Eles nunca me colocaram num aperto desse, não, viu? Bom, à vontade. Eu queria começar pela ideia de consciência política, né? Eu sempre tomo essa ideia de consciência política, que você começou a falar, por um conceito também, uma concepção que para mim é muito cara do Boaventura de Souza Santos, né, do que é emancipação social. A gente aprendeu por muito tempo que se emancipar ou tomar consciência política é um estágio que a gente alcança quando termina uma determinada trajetória. Termina o ensino médio, termina a faculdade, termina o mestrado, né? Alcançamos a luz no fim do túnel. Diferente disso, Boaventura de Souza Santos acredita que a emancipação social, assim como a consciência política, é processual, como sua professora Danila colocou aí. É um conjunto de lutas processuais. Nós nunca vamos estar com a consciência política completa, assim como nós nunca vamos estar emancipados na sua totalidade. O mundo é movimento, a vida é movimento, e nós aprendemos por toda a vida. E, portanto, vamos nos emancipando por toda a vida, a cada dia. Pelo menos eu entendo assim. Esse poder, a segunda questão, esse poder a que você se refere, né, que é violento, né, porque esmaga uma maioria, né, na verdade, é um tipo de poder advindo de um tipo de conhecimento, né? Onde predomina um tipo de racionalidade e alguns princípios, né? Esse poder que está aí instituído decorre, em minha leitura, do Boaventura, do Freire, de um modelo de racionalidade cognitiva instrumental, né? Quem sabe e domina bem determinados conteúdos da ciência moderna consegue se sobrepor, porque nem todos sabem
e dominam aquilo que esses conteúdos das disciplinas criados pela ciência moderna dominam. Então, a ideia de poder está muito atrelado a essa organização do conhecimento, a organização da política e a organização da sociedade, né? Quem é o sujeito que tem poder nesse contexto? Aí, esse poder está muito alicerçado nesse tipo de racionalidade que a gente assume, ou que é colocada como suprema, hegemônica, né? Pelo menos eu penso isso, né? Para além dessa racionalidade cognitiva instrumental, que é muito dominadora, porque a ciência moderna se fez também dominadora, né? Que Paulo Freire chama de educação bancária, né? Onde se depositam conhecimentos verdadeiros, né? Existem outras racionalidades, né? E Freire parte dessa leitura do universo vocabulado, da leitura de mundo, do ato da palavra. Boaventura chama isso, por exemplo, de racionalidade estético-expressiva, é onde se manifestam os diferentes saberes, né? Fazeres e poderes dos sujeitos sociais em seus cotidianos, né? Então, é por aí. Por isso mesmo, né, que eu acredito que o que o Demerval Saviani faz, com todo respeito à sua produção, né, e isso é realçado pelo Tomás Tadeu da Silva, naquele livro Documentos de Identidade, né, que quase todos os professores de currículo trabalham com ele, né. Na verdade, é uma crítica que tem fundamento, né, mas também é uma crítica que precisa ser pensada por nós, né? Até que ponto os conteúdos das disciplinas são importantes para a nossa formação mais ampla, né? Até que ponto esses conteúdos das disciplinas são importantes para a nossa formação profissional? Porque isso também está muito relacionado para que serve esse currículo que a gente estuda e a quem serve. O nosso currículo está fundamentado em princípios de uma racionalidade estético-expressiva que dá conta de uma série de outros saberes, fazeres, poderes que não estão contemplados nessa disciplina, ou os nossos currículos estão organizados necessariamente nessa base cognitiva instrumental mesmo, da técnica, né, do savoir-faire, do saber fazer, né? Tem essas questões. Então, eu acho que a crítica procede porque há uma preocupação do Demerval Saviani em dizer que só se faz o bom combate quando a gente também disponibiliza das armas. Uma crítica que procede até determinado ponto, né, para mim, né? Então, a gente precisa combater conhecendo, né? Mas não se restringir a isso, que eu acho que é uma falha do Tomás Tadeu quando ele vai interpretar Demerval nesse livro Documentos de Identidade. Ele faz só essa lembrança, né? Isso, esse livrinho. Ele faz apenas essa lembrança e esquece, por exemplo, de dizer, né, o Tomás Tadeu esquece de dizer que o Demerval Saviani não apenas contraria, né, critica Freire, mas Demerval Saviani é um defensor da escola pública, com modelos de gestão participativa. Paulo Freire fez um outro percurso, na época, como você mesmo colocou. Ele fez um outro percurso, ele fez um outro movimento, um movimento mesmo a partir dos grupos populares, né? E foi uma experiência em pouco tempo de alfabetização, né? Se a gente vai olhar outras etapas dele, tem essa importância. Para mim, eu acho que a gente não poderia estar criando esse apartheid entre Freire, e não é que você fez, é só porque realmente é uma coisa que os alunos sempre me perguntam também. Eu acho que a gente não precisa estar criando essa separação. Eu acho que os dois, pelo meu entendimento, lutam pela democratização das relações, pela dignidade da vida, a partir do campo da educação, né? Freire, com as suas influências antropológicas, né?
o Demerval Saviani com influências mais históricas, né, de abordagens teóricas mais históricas. Mas ambos, para mim, estão tratando de diminuir essa, como diz o Boaventura, essa abissalidade entre os diferentes saberes. Um que se sobrepõe sempre, que é o saber da ciência moderna, tem tentado se sobrepor, e outro que está aqui lutando para ser reconhecido e ser valorizado, né? Mas acho que a gente chega a um denominador comum em relação a eles. Eu não sei se respondi, nem foi a minha pretensão, é só para a gente pensar também. Muito obrigada, respondeu assim. Maravilha. É um debate profundo esse, né? Porque também diz respeito aí a gente teria que pegar mais pelo menos 1, 2 aulas para falar, porque diz respeito também as conclusões políticas, talvez distintas de cada um, os próprios entendimentos de organização de classe, né, de cada um, mas, enfim, a gente não pretende esgotar, claro, né, nenhum desses temas, e Canidé nos fez aí uma ótima perspectiva, né, para a gente não colocá-los como opostos. Eu acho que é isso mesmo, tenho concordância. Geise, você está com a mão levantada, e acho que é a nossa última pergunta aqui pelo nosso tempo. Fique à vontade. Não levantei não, Danilo. Aqui aparecia. Coisas do Meet. Bom, né, temos aqui alguns minutinhos. Se alguém ainda tiver alguma questão, fique à vontade. Fiquem à vontade. Não? Bom, se não, acho que já tivemos um riquíssimo debate na manhã de hoje e que, obviamente, nos vai abrir portas para a gente pensar a EJA, né, nas nossas próximas aulas aqui da disciplina, que a gente, né, vai chegar mais no tempo presente, mas que ainda estamos falando de uma realidade de jovens e adultos excluídos, né, numa permanente luta por essa, né, desconstrução da subalternidade, que tem muita relação com a nossa formação econômico-social de um país de desigualdades gritantes, e que agora, com a pandemia, essas desigualdades se mostram da sua forma mais cruel. Mas nós agradecemos muitíssimo, Canidé, pela tua presença também na aula de hoje. Foi um prazer, a gente nos conhecia. Fiquei muito feliz quando Marisa falou, vou convocar também o Canidé, que estava lá comigo no texto. Muito obrigada. Eu que agradeço, e também já depois vou pegar seu contato para trazê-lo também, para a gente estreitar os laços aqui com a UERN. Eu também trabalho essa disciplina de educação de jovens e adultos. Aqui a gente chama Concepções e Práticas de Educação de Jovens e Adultos. Fico sempre muito angustiado, porque tem muita coisa para a gente discutir e a carga horária acaba sendo mínima, né? Diferente de vocês, a nossa disciplina no 7º período, isso já foi motivo de pesquisa de nossas alunas, né? Porque isso afeta a formação dessas meninas e meninos de pedagogia que acabam indo também para as salas de educação de jovens e adultos e não sabem muito o que fazer quando chega lá, porque tem essas fragilidades no nosso PPC ainda. Mas a gente está reformulando e tentando fazer outros movimentos. E aí, quando eu for trabalhar, certamente vou lhe convidar. Mas também quero aproveitar para dizer que, como eu estou lá no programa de pós-graduação, da UERN, do Pós-Educ, né, nós temos um evento bianual chamado Simpósio Educ, e esse ano nós vamos agregar um evento do centenário de Paulo Freire, que eu estou organizando enquanto líder do grupo de pesquisa, de estudos e pesquisa da educação de jovens e adultos, GEPEJA, né? Então, a gente está pensando em fazer o evento simultaneamente, né, com o Simpósio Educ, né, para potencializar. Vocês também estão convidados, assim que a gente tiver maiores definições, link, né,
a gente vai disponibilizar para estreitar, sim, essa nossa conversa. Eu gosto muito da discussão, é tanto que fiz especialização, mestrado e doutorado na área de educação de jovens e adultos, né? No mestrado com Rosa e no doutorado com a Jane Paiva, que ainda participo do grupo e tem sido um aprendizado contínuo, né? E eu sou muito esperançoso mesmo, para usar o termo aí que muita gente usa do Freire, sou muito esperançoso em relação à educação de jovens e adultos, né? Muita gente caracteriza a evasão, as impossibilidades, né? As situações limites. Eu prefiro os inéditos viáveis e eu prefiro fazer a pergunta que a gente tem feito lá no grupo da Jane, né? Os que ficam, ficam por quê? E aprender também com esses que ficam, né? Acho que tem isso também, né? Aprender com os que conseguem concluir, com os que conseguem ficar. Eu sou defensor e aprendiz de educação de jovens e adultos, né? Agradeço demais, desculpe aí as tantas conversas, os excessos, e espero que algumas problematizações tenham ficado. Imagina, foi muito, muito boa a nossa discussão de hoje. Vou encerrar aqui a gravação.